Olá, gente. Olá, graças e paz. Senhor os abençoe. Deus os abençoe, que Deus os sustente ricamente. Bom ter vocês mais uma vez conosco para a nossa reflexão de cada dia. Vamos para a nossa reflexão de hoje? Vamos lá? Hoje, a nossa reflexão é a seguinte: qualquer falha pode ser rastreada em algo que estava acontecendo diariamente em sua mente, em sua casa ou em sua vida. Vou repetir que a frase é longa. Qualquer falha pode ser rastreada em algo que estava acontecendo diariamente em sua mente, em sua casa ou em sua vida. Aqui ele trabalha com uma falha no tempo pretérito, né? Ele trabalha com a falha no tempo passado. Ele diz o seguinte, que depois de algumas coisas que você colheu, que você procurou, depois de alguns propósitos que você fez, depois de algumas ideias que você teve e não deram certo, e as coisas não funcionaram, as coisas não saíram como você queria, as coisas não saíram como você planejou, o autor do texto diz que se você fizer um, um retorno mental, né, passo a passo, per passo ali, de tudo que aconteceu, você vai encontrar as falhas no projeto. Você vai encontrar os motivos pelos quais as coisas não funcionaram. Ele diz que você vai encontrar as falhas na sua mente, na sua casa e na sua vida. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: quando a coisa não der certo, volta lá mentalmente, tenta encontrar e descobrir por que que as coisas não deram certo, onde estava a falha, onde que a coisa não pegou. Bom, a minha proposta é parecida com a do autor, mas ao invés da gente fazer isso depois que o caldo entorna, depois do leite derramado, por que a gente não faz esse processo mental de encontrar falhas durante o processo? Enquanto dá tempo de corrigir, enquanto dá tempo de solucionar, enquanto dá tempo de resolver. Pessoas, e não poucas, só se dão conta de que estavam fazendo a coisa errada, estavam falando de forma errada, ou estavam pecando na execução, ou estavam pecando no projeto, ou estavam pecando na forma, ou estavam pecando no relacionamento, estavam pecando em alguma área, mas elas só vão descobrir isso depois que já não dá nem para restaurar, não dá nem para recuperar, não dá nem para solucionar. Eu tenho tentado conversar com as pessoas para que todos nós façamos uma visão, uma reflexão nossa no cotidiano, no projeto. A gente precisa aprender algumas coisas sobre nós mesmos. Aí seria muito bom se a gente fizesse isso. Primeiro, você precisa se ouvir. Já notou que a gente quer ser ouvido? A gente até procura profissionais para que nos escutem. A gente quer ser ouvido. O mundo hoje tem uma necessidade de falar brutal, assim, todo mundo quer falar. As redes sociais tornou todo mundo falador e poucos pensadores, né? Mas nem sempre você está escutando você mesmo. Você mesmo não tem um filtro para julgar assim, rapaz, o meu tom não está bom. O tom que eu estou usando não é o tom adequado para essa conversa. Eu acho que eu errei na mão. Eu acho que eu exagerei. Eu acho que eu estou calado demais. Eu tenho que falar, eu tenho que me expressar, porque senão, né, a gente não, as pessoas não fazem esse tipo de não se escutarem. Essa palavra foi pesada demais. Eu poderia ter sido um pouco mais delicado. Segunda coisa, as pessoas não se enxergam.
Elas querem ser vistas, mas elas mesmas não se enxergam. Elas não. Nós temos tantas redes sociais aí, as pessoas ficam se gravando, se filmando, e todo mundo faz isso. Mas mesmo assim a pessoa não se enxerga num ponto crítico de si mesmo. O que eu estou tentando denunciar para todos nós é: nós perdemos a habilidade da autocrítica. Veja bem, autocrítica não é aquele complexo de inferioridade e nem aquela síndrome do bebê chorão. Ai, tudo é minha culpa. Ai, eu também estou sempre errada mesmo. Eu estou sempre errado mesmo. Ai, é tudo eu. Não, essa síndrome do bebê chorão não é disso que estamos falando. Mas é uma autocrítica adulta, sóbria, em que você olha para você mesmo e você vê com sobriedade o que não está adequado. Você não se enxerga na sua casa, você não se enxerga na sua mente, você mesmo não pensa, rapaz, essa minha a conclusão que eu estou tirando não faz nenhum sentido. Essa ideia que estão colocando na minha cabeça, que eu estou não faz nenhum sentido. Você não está no seu raio de olhar. Você reparou isso? Você só fica no seu raio de olhar estético, e é o mais baixo dos olhares. Não é? Você olha se tem uma ruguinha aqui, você olha se tem uma espinha colar, você olha se tem um cabelo caindo aqui. Você olha esses detalhes em você no campo estético e não olha você no campo performático, no campo existencial, no campo real. Às vezes você é uma pessoa linda e perfeita, maravilhoso esteticamente, mas você é um demônio por trás, né? Um demônio é um trator, né? Um rolo compressor esmagando quem está na frente, né? E destruindo propósitos, projetos, sonhos, ideais, e não para se enxergar. Quando você estiver diante do espelho, olha você internamente, olha a sua mente, olha o seu falar, seu expressar, o seu se comunicar. Olha olha como que você pensa as coisas. Olha você como pessoa. Faz uma autocrítica e olhe criticamente. Olha, não, aqui eu estou bem. Pode ser elogiado, não tem problema nenhum. Não, aqui eu estou bem, eu tô tendo boas ideias, eu estou produtivo, eu eu estou administrando bem minha vida financeira, eu estou administrando bem minha saúde, eu estou administrando bem minha alimentação, eu estou administrando bem meus pensamentos. Não, legal. Não, aqui eu pesei a mão, aqui não foi legal, aqui não estou legal, eu percebo que aqui não está bem. Então, faz essa reflexão. Quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Os problemas não serão por sua causa, serão fatores externos, que se você estiver atento também, você vai saber contornar e lidar com eles antes que a casa caia, antes que tenha que fechar a empresa, antes que tenha que ser demitido, antes que a saúde cobre, antes que o boleto chegue para pagar. E não é o boleto da Magazine Luiza, é o boleto nem do Mercado Livre, mas é o boleto da vida. Então, não deixe para fazer esse check-up pessoal que deveria fazer lá quando o boleto da vida chegar. Vai fazendo durante o processo. Vai avaliando se você está pensando com lucidez. Outra coisa, se tiver difícil, peça alguém para te dizer, alguém que seja sincero com você e alguém que você escute sinceramente. Não adianta pedir pessoa que só vai te bajular, e não adianta pedir pessoa que tem medo de te magoar, porque a pessoa fala, não, o arroz está maravilhoso, e o arroz está péssimo. Não, converse com alguém que tenha coragem de te dizer, olha, você precisa melhorar aqui. Aprenda, vou te dar uma pergunta top, vou te dar uma pergunta top para você fazer. Chegue para algumas pessoas que você respeita e pergunte a elas em que eu preciso melhorar.
Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso reagir melhor? Como é que eu posso lidar de maneira que eu não derrube o castelo? Essa talvez seja a melhor das perguntas que você poderia fazer. É a que vai te produzir crescimento pessoal, crescimento em todas as áreas, e é que vai te ajudar a corrigir distorções na compreensão das coisas e da vida. Pense nisso. Não espere a casa cair para você ir lá atrás e ver que a estrutura estava errada. Olhe agora, conserte agora e desfrute depois. Pense nisso. Salmo 66, 5, verso 5, finalzinho, diz assim: ó Deus, olha que poesia linda, gente. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que coisa linda. Ó Deus, Salvador nosso, esperança dos confins da terra e dos mares longínquos. Que delícia falar isso, né? Que delícia, né? Ó Deus, Salvador nosso, esperança dos confins da terra e dos mares longínquos. Deus é esperança dos confins da terra, dos mares longínquos, lá longe e que aqui perto. Todos têm esperança no Senhor. E nós também. Vamos orar. Ó Deus, Salvador nosso, esperança dos confins da terra e dos mares longínquos. Que declaração de amor bonita para ti, Senhor. Que declaração perfeita. Que declaração belíssima. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa vida. Tu és o nosso amor. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Deus. E em ti esperamos. Em ti descansamos. Ensina-nos a descansar em ti. Porque a nossa alma se agita. O nosso coração dispara. O nosso psicológico entra em traumas. E a gente entra em pânico. A gente entra em aflição, em angústia, em tristeza. Nós sofremos porque ficamos apavorados com a vida. Então, seja a nossa esperança, seja o nosso guardião. Ó meu Senhor, cuide de todos nós. Dá condições de aplicarmos o ensinamento que aprendemos hoje. Um ensinamento que diz para a gente olhar para a gente mesmo com um olhar crítico e não só com um olhar displicente. Que nós possamos aprender a olhar para nós e assim aprender a melhorar como pessoa, como empreendedores, como projetos de vida. Cuide de nós e não nos deixe sentir sozinhos, solitários nem abandonados. Que a gente possa ter energia para agir, para levantar, para fazer, para construir, para ir lá, enfrentar e realizar. Pela tua força e pelo poder do teu Espírito Santo, eu peço assim, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e agora para sempre. Amém. Deus te abençoe, bom dia para você. Faz o que eu te falei hoje. Graças e paz.